Olá, turma! Seguindo com o nosso conteúdo sobre anticoncepção, hoje nós vamos ver os anticoncepcionais somente com progestinas. Então, nossos vídeos da série de anticoncepcionais foi dividido no vídeo 1, introdução. No 2, nós vimos os anticoncepcionais combinados, agora é somente com progestagênios. Na sequência, teremos o vídeo sobre interações medicamentosas e, por último, as orientações farmacêuticas na dispensação de contraceptivos em algumas condições especiais. Os anticoncepcionais disponíveis no Brasil somente com progestogênios, temos comprimidos de uso oral, injetáveis de uso trimestral, contraceptivos de emergência. Aqui estão as 4 progestinas que nós temos nesses anticoncepcionais. A norestesterona, o desogestrel, acetato de medroxiprogesterona e o levonorgestrel. Nós vamos falar então somente dessas 4 progestinas. Como nós vimos no vídeo 1, a progesterona é o único progestógeno natural e as progestinas são hormônios sintéticos que podem ser derivados ou da testosterona ou da progesterona, que tentam mimetizar o efeito da nossa progesterona endógena. Então, foram feitas modificações na estrutura da molécula original que induziram a interações com diferentes receptores esteroides. Isso faz com que as progestinas apresentem outros efeitos além dos contraceptivos. Então, elas apresentam propriedades progestogênicas, que é responsável pela atividade contraceptiva, também antigonadotrópica, atividade estrogênica, antiestrogênica, androgênica, antiandrogênica, glicocorticoide e antimineralocorticoide. Eu estou mostrando novamente esse quadro comparativo das progestinas usadas nesses contraceptivos, que é o foco da aula de hoje. Eu deixei eles em amarelo, então é acetato de medroxiprogesterona, a norestesterona, desogestrel, levonorgestrel. Eu deixei salientado aqui para nós vermos que todas essas apresentam atividade androgênica, que é aquela atividade que piora estados como acne e hirsutismo, porque ela atua nas glândulas sebáceas e folículo piloso. Outra atividade que nós podemos salientar aqui é a atividade glicocorticoide da acetato de medroxiprogesterona, né, que vai dar a essa progestina a capacidade de reter líquido e sódio no organismo, né? Então, para hipertensas, ela é contraindicado. Aqui eu coloquei algumas peculiaridades de cada uma. Todas têm atividade androgênica, então, como eu falei. Então, todas vão ter atividade sobre o crescimento capilar e sobre as glândulas sebáceas, que é contraindicado, então, para mulheres com problema de acne. Tem alguns efeitos adversos, como a acetato de medroxiprogesterona, por conta da sua atividade sobre os receptores glicocorticoide, o ganho de peso, mudança de humor, cefaleia e irregularidade menstrual. Podemos salientar também que todas, pela atividade androgênica, têm potencial de agir sobre o metabolismo glicídico e provocar aumento da resistência insulínica. Então, são contraindicadas para mulheres diabéticas. Podemos salientar também o desogestrel, que tem risco de tromboembolismo venoso. O levonorgestrel tem esse risco, mas é menor que o desogestrel. A atividade sobre os lipídios também, que o potencial androgênico provoca, diminui o HDL, aumenta o colesterol total e o LDL. Também são atividades importantes a serem analisadas, então, na hora de escolher um anticoncepcional somente com progestogênio.
Então, a atividade, como a gente já falou nos vídeos anteriores, contraceptiva, é por conta das progestinas. E são por vários mecanismos de ação. Então, a ovulação é prevenida pela ação inibitória do eixo hipotalâmico hipofisário ovariano através de um feedback negativo que vai agir sobre o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante e vai suprimir a ovulação. Além da supressão das gonadotrofinas, diminui a contratilidade das tubas uterinas, então reduz o transporte ovular, altera o endométrio, dificultando a nidação. Nesse caso, o levonorgestrel, nós vamos ver na sequência agora, que é a pílula do dia seguinte, não age sobre o endotélio. Então, depois que ocorre a fecundação, a pílula do dia seguinte não tem ação, porque nesse caso não altera o endométrio. Outro mecanismo de ação é aumentar a viscosidade do muco cervical e fazendo com que diminui a penetração dos espermatozoides. Os contraceptivos hormonais produzem ciclo anovulatórios, como a gente já falou também nos vídeos anteriores, onde as modificações do endométrio são pequenas. Na fase proliferativa, o endométrio se desenvolve regularmente, mas não ocorre ovulação e o endométrio não segue para a fase lútea. Esses anticoncepcionais somente com progestina é uma alternativa para aquelas mulheres que não podem utilizar estrogênio, como as lactantes, porque o estrogênio diminui a produção de leite, fumantes, hipertensas, enxaqueca, doença cardiovascular e colicistopatia. Tem outras indicações também, como tratamento de hemorragias uterinas disfuncionais, distúrbios do ciclo menstrual, dismenorreia, tensão pré-menstrual, que nesse caso também os contraceptivos combinados agem, diminuindo a TPM e a dismenorreia. Mastodinia, que é dor nas mamas, quando precede a menstruação, que é também um dos sintomas da TPM, e distúrbios da fertilidade quem tem insuficiência progestínica. É contraindicada para lactantes com menos de 6 semanas após parto, para doença cardíaca isquêmica, no caso de histórico de AVC, cefaleia grave recorrente, incluindo enxaqueca com sintomas neurológico focal, sangramento vaginal inexplicado, câncer de mama atual ou no passado, câncer hepático e cirrose hepática. Tem alguns efeitos secundários, quando usado fora da amamentação, é comum alterações no padrão menstrual. Então, aquela vantagem que tem os anticoncepcionais orais combinados de regularizar o ciclo menstrual, aqui esses contraceptivos podem tornar o ciclo irregular. Além disso, aumenta a sensibilidade das mamas. Sinais de alerta, efeitos adversos de alerta, sangramento excessivo, cefaleia intensa, icterícia e no caso de possibilidade de gravidez, tem que suspender o uso porque ele é categoria X na gestação, então contraindicado. Como que se usa esses contraceptivos? Durante a menstruação normal, se inicia no primeiro dia da menstruação, o uso é contínuo, sem interrupção entre as cartelas, deve ser tomada sempre no mesmo horário, pela baixa dosagem que tem esses contraceptivos. O esquecimento vai aumentar a falha do método. Pode ser uma vantagem também é que pode ser usado na adolescência e na lactação. Lembra que lactantes inicia 6 semanas após o parto. Se a mulher não estiver amamentando, pode ser logo após o parto, E um atraso ou esquecimento, por exemplo, de mais de 3 horas, deve tomar a pílula esquecida assim que possível e continuar tomando uma no mesmo dia, no mesmo horário que tomava. Mas deve-se usar algum método de barreira ou evitar relações sexuais pelo menos durante 2 dias, Como é um contraceptivo de baixa dosagem, somente com progestina também,
O esquecimento por mais de 3 horas já pode ocorrer, que diminui a eficácia contraceptiva. E o contraceptivo injetável trimestral, ele só tem acetato de medroxiprogesterona. O mecanismo de ação, nesse caso, é só inibir a ovulação e aumentar a viscosidade do muco cervical. Tem vantagens de prevenir anemia ferropriva, diminuir a frequência de crises convulsivas em portadores de epilepsia. Isso são estudos, né, que foram feitos que comprovam essas atividades. Pode ser usado por lactantes após a sexta semana. Não provoca complicações relacionadas ao uso do estrogênio. Então, todos os que a gente vê agora, né, na aula de hoje, não vai ter os efeitos adversos provocados pelos estrogênios, obviamente. Sintomas de endometriose reduz, miomatose uterina, diminui a incidência de câncer de ovário e endométrio. Desvantagem é que reduz a densidade mineral óssea, não é recomendado antes dos 16 anos, altera o metabolismo lipídico, isso a gente já viu, né, por conta da atividade androgênica, e atraso no retorno da fertilidade. Como ele é trimestral, ele é armazenado no músculo, esse hormônio, e vai sendo liberado ao longo dos 3 meses, né, a quantidade de hormônio. Mas, para retornar à fertilidade, pode levar até 4 meses após o término do efeito. Efeitos adversos podem ser sangramento irregular, aumento do peso, cefaleia, alteração de humor, diminuição da libido e a amenorreia, né, que é a ausência de menstruação. É bastante comum, a maioria das mulheres vão ter, e depois, ao final de 1 ano de uso, 50% das mulheres têm amenorreia. Pode causar distúrbios menstruais, então, e ganho de peso, que são as principais causas do abandono do uso desse método. Como que se aplica? É uma injeção intramuscular, de preferência no glúteo. Depois não pode massagear ou aplicar calor após a injeção. A primeira injeção nos primeiros 5 dias do ciclo menstrual e as demais a cada 3 meses. Contraindicação. Então, lactantes, como já falamos, né, com menos de 6 semanas após o parto, hipertensão acima de 16/10, diabéticas há mais de 20 anos ou associada com doença vascular, risco cardiovascular, doença cardíaca isquêmica, AVC, câncer de mama, cirrose, hepatite viral aguda, qualquer tumor hepático, gravidez, sangramento vaginal inexplicado. A pílula do dia seguinte. Ela contém somente levonorgestrel, é um contraceptivo de emergência e deve ser utilizado apenas nas situações em caso de suspeita de falha do método, relação sexual desprotegida, em momento do uso incorreto da pílula que está tomando, caso de relação sem proteção por outro método contraceptivo, casos de agressão sexual. Ele não pode ser utilizado como um método contínuo de contracepção, tá? É somente utilizado realmente em casos especiais. Então, tem o dia D, que é 2 comprimidos, e esses outros, o Posato Uno, Postinor Uno, Neodia, e tem genéricos também, que daí é só um comprimido de 1,5 miligramas. O de 2 comprimidos, toma um comprimido no máximo até 72 horas após a relação sexual sem proteção. O segundo comprimido deve ser tomado 12 horas após a primeira dose. E o outro, que é só um comprimido, tomar o mais breve possível após a relação sexual desprotegida. Não pode ultrapassar 72 horas. Há uma diminuição significativa quanto mais demorar para tomar e quanto mais longe do momento que teve o intercurso sexual desprotegido for, então, menor vai ser a eficácia. Se ocorrer vômito dentro de 3 a 4 horas após a injeção do comprimido, tem que repetir a dosagem.
O mecanismo de ação, como eu falei já no começo da aula, se já tiver ocorrido a fecundação, ou seja, a união do espermatozoide com o óvulo, formando o ovo, a medicação não é mais eficaz, porque não apresenta ação no endométrio. Então, vai ocorrer a fixação desse embrião no endométrio, tá? Porque a ação é só por inibição da ovulação, por dificultar o ingresso do espermatozoide no útero, por aumentar o muco cervical e alterar a passagem do óvulo ou do espermatozoide pela tuba uterina, por diminuir a contratilidade da tuba uterina. A anticoncepção de emergência, então, não tem nenhum efeito após a implantação ter se completado. É importante salientar essa questão. Não deve ser utilizada como método de rotina, é só para situações de emergência. Também não protege para relações sexuais desprotegidas que ocorram após o uso da pílula. Tem que usar outros métodos até a próxima menstruação. E como a gente falou antes, também a categoria de risco X na gestação, esse causa má formação no bebê. Então, no caso de ultrapassar 72 horas e ter suspeita de gestação, não pode mais tomar. Então, finalizando a aula, eu deixo aqui as referências que eu utilizei para preparar essa aula. E a nossa próxima parte, então, será as interações medicamentosas com contraceptivos.